Hello students, good morning. Bom pessoal, essa é a nossa aula de língua inglesa. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos estudar hoje a comparação dos adjetivos, que é degrees of adjectives, tá? E eu vou dividir. Então, nós vamos estudar para esta aula apenas a comparação de igualdade, inferioridade e superioridade, tá? Então, o que seria esse degrees of adjectives? Nós vamos trabalhar com a comparação, graus dos adjetivos, tá? Degrees of, tá? E, como eu falei para vocês, nós vamos ver a comparação, de comparar, ok? Então, vou colocar para vocês aqui os slides. Dentro de vocês, os adjetivos, eles são qualificadores. De quem que eles são qualificadores? Dos substantivos, tá? Só que além dele qualificar, dele dar uma qualidade ao substantivo, ele também pode fazer comparação. E outra coisa muito importante que vocês já sabem, que a posição do adjetivo na língua inglesa é precedido ao substantivo. Então, eu quero falar casa azul, então eu vou falar blue house. Então, eu faço essa troca, tá? Então, se eu sei que a posição do adjetivo é antes do substantivo, se eu também sei que o adjetivo ele vai dar uma qualidade ao substantivo, eu também devo saber que eu posso fazer comparações, tá? Usando esses adjetivos. E, obviamente, se eu vou fazer comparações, eu devo ter ali o quê? Dois elementos, tá? Eu vou comparar uma casa a outra casa, ou um carro a outro carro, uma pessoa alta a outra pessoa alta. Então, para eu estabelecer essa comparação, eu preciso de ter esses dois ou três ou mais elementos. Eu sempre tenho que ter dois elementos ou mais, tá? Em inglês, os adjetivos, eles possuem 3 graus de comparação, como mencionei para vocês. O grau de igualdade, de inferioridade e de superioridade, tá? Eles são muito fáceis, nós vamos iniciar pelo comparativo de igualdade. Mesmo que eu vá comparar uma pessoa a outra pessoa de forma igual, eu devo fazer algumas regrinhas, tá? Então, esse comparativo de igualdade, ele é usado para quê? Para comparar duas pessoas, duas coisas, dois animais, dois elementos, em determinado aspecto ou alguma situação, tá? Então, eu preciso de ter. Qual é a regra, professor? O que eu devo utilizar? Como vocês podem ver aí na tela, eu vou fazer a minha frase, aí eu devo utilizar na regrinha do comparativo da igualdade só um as antes do adjetivo, como aparece aqui para vocês. Um as, aí depois vem o meu adjetivo, não importa se esse adjetivo é curto, se esse adjetivo é longo, por exemplo. Eu vou falar de hot, hot é quente, né? Aí eu vou falar também de inteligente ou de bonito, ó, beautiful, intelligent. São dois adjetivos longos, então não importa se esse adjetivo é longo ou curto, tá? No grau de igualdade, eu só vou colocar as, tá? Por exemplo, aqui eu estou fazendo a comparação desses dois elementos. São duas pessoas que aqui eu estou dizendo que eles são magros, que eles são finos. Tá? My mother is thin. My father is thin too. Ou seja, meu pai também é, né? Então, ó, my mother is thin. Eu estou fazendo a comparação nesse exemplo? Não. Eu estou fazendo o quê? Separação. Eu estou dizendo que a minha mãe é fina e eu estou dizendo que o meu pai é fino, né? Mas se eu quero fazer a comparação, falar que a minha mãe é tão fina quanto o meu pai, é uma comparação de igualdade. O que eu devo fazer? Eu devo colocar o as na minha frase. Só isso, tá? Então, eu quero falar, my mother is as thin as my father. Então, a minha mãe é tão fina quanto meu pai, tá? Estou fazendo uma comparação de igualdade. Se eu quiser falar que meu pai, não, que minha mãe ou meu pai não é tão fino,
quanto um outro. Vamos usar aqui. My mother não é. O que eu devo colocar? Antes do as, o not. Então, fica my mother is not as thin as my father. Então, minha mãe não é tão fina quanto meu pai, tá? A gente chama isso de grau de desigualdade, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o grau de igualdade, as, eu tenho o grau de desigualdade, not as, ou not so, tá? E já o comparativo de inferioridade, se eu for falar de igualdade, que é tão quanto, de inferioridade, eu vou mostrar que um elemento ou alguma coisa, alguma pessoa, algum animal, seja, ela tem uma qualidade inferior à outra. Então, o nome já fala inferioridade. E qual que é a regrinha? Neste caso, eu devo usar o less e o than, tá? Antes dos dois, eu devo colocar o meu adjetivo. Less, adjetivo, than. Aqui eu estou falando, ó, você tem 50, né? Pontos, ó, 50, ó. Você tem 50. Eu tenho 110. Então, eu quero falar que eu tenho menos do que você, né? Ou você tem mais do que eu, tá? Então, como que eu vou utilizar? You are less fat than me, tá? Então, ó, fat than me. Nessas duas frases aqui, eu não estou fazendo a comparação de inferioridade. Agora, aqui sim, ó, are less fat than me. Então, eu tenho o less e o than. Só isso, tá? Já no comparativo de superioridade, o nome já fala. Eu quero mostrar que algo é superior a outra coisa, outra pessoa, enfim, tá? E o que eu devo utilizar? Aí, no comparativo de superioridade, eu tenho que tomar cuidado com o tamanho do meu adjetivo, tá? Se o meu adjetivo é short, ou seja, se ele é curto, o que eu devo usar? Eu vou colocar o ER junto dele, tá? Por exemplo, hot, vai ficar hotter, tá? Eu devo colocar o ER junto do adjetivo e depois o than. Mas, se esse meu adjetivo, ele é long, ou seja, ele é grande, o que eu devo fazer? Eu vou colocar more, por exemplo, o inteligente que eu falei para vocês e o beautiful, né? Que são adjetivos longos, grandes. Fica more intelligent than, ou então more beautiful than, tá? Então, com adjetivos que a gente fala de duas sílabas, né? Com adjetivos shorts, eu vou colocar o ER e o than. Com os adjetivos longos, eu vou colocar o more e o than, tá? Aqui, por exemplo, ó, Valdir tal de t-shirt. Então, eu quero falar para vocês que o Valdir é mais alto que o professor, né? Ou a gente fala do que, mas na verdade esse do que não existe. Na língua inglesa não existe esse do off. Eu não posso falar off the t-shirt, tá? Então tira ele fora daí. Mas na hora da tradução eu posso colocar. Só que até mesmo na língua portuguesa a gente fala prefiro carro a andar a pé. A gente não fala do que andar a pé. A gente até acaba falando, mas na escrita isso é inadequado, tá? Voltando aqui. Aqui o adjetivo é tall, tá? Que é alto, tá? Então, eu estou dizendo que o Valdir é tão alto, ó. Aliás, que o Valdir é o mais alto, ó. O Valdir is taller than the t-shirt, tá? Aqui eu quero falar que o Lucy é mais forte que Pauline. Então, Lucy is stronger than Pauline. Por quê? Porque essa palavra tall e essa palavra strong são dois adjetivos curtos, short. O que eu devo fazer? Apenas colocar o ER ao final dele. E, é claro, depois eu coloco o than, tá? Observações. Se o adjetivo já termina em E, o que eu vou fazer? Só vou colocar o R, porque eu não vou colocar duas vezes, né? Aqui, por exemplo, the bedroom, large, the kitchen, tá? Eu estou falando que a cozinha é maior, é grande, né? Que a cozinha,
tá? Que o quarto é grande que a cozinha. Então, o que eu devo fazer? Terminou em E, eu só vou colocar o R, tá? Então, the bedroom is larger than the kitchen, tá? Desta forma. Se o adjetivo terminar em Y, né? E antes do Y for uma consoante, o que eu devo fazer? Igual que nas outras regras que nós já aprendemos, eu vou tirar o Y. Se for uma consoante, eu vou tirar o Y e vou colocar o I no lugar. E depois o ER normalmente. Como, por exemplo, esse adjetivo pretty, tá? Ana, pretty, Sarah. Como que eu vou fazer a comparação dela e da Sarah, né? Ana is prettier than Sarah. Por quê? Terminou Y. Tira o Y, joga fora, coloca um I ali e o ER. Pronto. Estou dizendo que a Ana é a mais bonita que Sarah. Isso é um adjetivo de superioridade, tá? É a mais bonita que a Sarah. Eu tenho que fazer essa comparação usando esses dois elementos, tá? Agora, se o adjetivo terminar naquela situação do CVC, que a gente sabe, a mesma coisa, eu vou dobrar a consoante e depois colocar o ER, tá? Big, olha, consoante, vogal, consoante. B, consoante, I, vogal explícita, que é muito curta, e aí eu vou para CVC, o que eu faço? Eu coloco mais uma consoante, a última. Neste caso, big vai ficar bigger. Na palavra hot, que eu falei para vocês, que é quente, né? Ó, H-O-T. Essa palavra hot, CVC, o que eu faço? Para eu desta forma. Agora, se os meus adjetivos eles forem longos, né? Eu vou utilizar o more, que nem eu falei para vocês. Eu vou comparar o Marcos e o Lucas. O que eu vou fazer? No comparativo de superioridade. Como o adjetivo é longo, eu vou colocar o more antes dele. E depois dele eu vou colocar o than. Só isso. Então, fica Marcos is more intelligent than Lucas, tá? O Marcos é mais inteligente que Lucas, não do que Lucas, tá? Como essa palavra ela é longa, eu devo colocar desta forma, tá? Assim como o verbo, assim como os adjetivos, os advérbios, né? O adjetivo também possui forma. Como que seriam essas formas irregulares? Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, tá? De alguns verbos irregulares que eu não vou colocar ER, eu vou mudar completamente. Ele tem uma única forma, tá? E alguns verbos que terminam em Y, que eu trouxe aí para vocês, que vocês já sabem, tá? Então, o adjetivo good, que é bom, quando eu for fazer a comparação, né, o grau comparativo, eu vou usar better. E no grau superlativo, que nós vamos aprender na próxima aula, best. Então, nós vamos ficar só com essas duas primeiras tabelinhas aqui, com essas duas primeiras coluninhas, tá? Essa do grau superlativo é o que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, o bad, que é mal, fica horse, tá? Ill, horse. Little, less. Few, fewer. Much, fica more. Many, fica more. Far, fica farther. E aqui embaixo, far, que é repetido, né? Fica further, ok? Então, são adjetivos irregulares. Que no momento de eu fazer a comparação de dois elementos, o que eu devo fazer? Eu vou colocar o good, que é bom, vai ficar better, tá? Better than, tá? O bad fica worse than. O far fica farther than, ok? Quando são adjetivos irregulares. A maioria, como são regulares, a gente não mexe, tá? Prosseguindo, vocês têm essa lista de exercícios para responderem, tá? Que eu coloquei para vocês em forma de documento de Word, tá? Para vocês editarem. Então, o que vocês vão fazer aqui neste exercício? Vocês vão, na número 1, formar o comparativo da igualdade, tá? Na número 2, o comparativo da inferioridade. Na número 3, o comparativo de superioridade, ok? Tá? Então, mas como que vocês vão fazer isso, professor? Deixa eu colocar aqui para vocês. Estes são os exercícios, tá? Deixa eu abrir aqui certinho.
Aqui vocês vão marcar X no número 1, tá? Vocês vão completar as sentenças, vocês vão marcar de acordo com o adjetivo apropriado, tá? Na número 1. Na número 2, 3 e 4 são os exercícios que apareceram para vocês aí nos slides, tá? Só que o que vocês vão ter que fazer, tá? Aqui nessa número 2, na número 1 vai marcar X. Na número 2, vocês vão formar o comparativo de igualdade. E o comparativo de igualdade é só vocês fazerem isso daqui, tá? Então, na letra A, estou falando que a música é mais bonita, né? Então, olha aqui. Como que eu vou? Ó, this music is beautiful de adjetivo, ok? Comparativo, o meu less than, tá? Escrevi errado aqui. Less than. Então, aqui, na letra A, não apareceu a letra A, mas vamos lá. Your house big mine. Estou falando que a sua casa é menor que a minha. Estou fazendo a comparação, tá? Então, fica your house less big than mine. Pronto. É só colocar o less than e no meio o adjetivo, no comparativo de inferioridade, tá? Já no comparativo de superioridade, eu devo tomar cuidado com o tamanho do meu adjetivo. Se o meu adjetivo for curto, eu vou colocar o ER. Se o meu adjetivo for longo, eu vou colocar more antes dele. Então, na letra A, eu já estou vendo que o adjetivo é curto, né? Ó, Misael, é o carro de Misael, né? Misael's car. Aí, o que eu devo fazer? Fast, fica faster than Cláudio. Car. Ok? Então, estou falando que o carro do Misael é mais rápido do que o carro do Cláudio, tá? Faster, tá? Na letra B, eu sei que eu tenho um adjetivo longo, ó, difficult, tá? Então, ó, esta lição, esta atividade, the lesson, more difficult than that one. Ok? Então, é isso que vocês vão fazer. No número 1, marcar X no adjetivo correto. A número 2, fazer o comparativo de igualdade. A número 3, de inferioridade. E a número 4, de superioridade, tá? Se vocês quiserem copiar no caderno, copiem e registre, depois tire foto. Ou, se vocês quiserem, pode fazer no próprio documento que eu vou anexar para vocês. E vocês só reenviam, tá? É uma escolha de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima aula.